Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.3. O óbolo da viúva. E, estando Jesus assentado à frente de um gasofilácio, observava de que maneira o povo nele jogava o dinheiro, e como os ricos lá colocavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lá colocou apenas 2 pequenas moedas no valor de poucos centavos. Então, tendo Jesus chamado os seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo, em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que colocaram dinheiro no gasofilácio, pois todos deram de sua abundância, e ela deu de sua indigência, talvez tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, 41, 44, Lucas 21, 1, 4. Comentários. Doar é mais do que entregar algo a alguém, é mais do que dar dinheiro, tempo ou comida. Doar é renunciar-se pelo bem do próximo, como fez o Cristo de Deus, que mesmo sendo puro e perfeito enfrentou a cruz demonstrando renuncia suprema, cumprindo sempre as vontades de Deus. Jesus entendeu que a melhor maneira de deixar fixada em nossas mentes seu exemplo de sacrifício e amor ao próximo era aceitando a cruz, renunciando a si mesmo e fazendo a vontade do Pai, e foi isso que fez, deixando para nós o exemplo da perfeita renúncia, da perfeita caridade, deu tudo de si, por amor e obediência a Deus. A exemplo de Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E por isso a pobre viúva citada no Evangelho doou mais que os outros que passaram. Pois a sua doação foi sincera e verdadeira, sua doação saiu de suas mãos e chegou nas mãos dos necessitados com as energias do amor, a vontade da caridade e as vibrações da benevolência. Uma vez que somos filhos de Deus e co-criadores do universo, tudo o que pensamos, tudo o que fazemos e tudo o que sentimos cria algo de bom, ou de ruim. E assim, quando a pobre viúva doa sua única moeda, ela renuncia a si mesma para fazer bem ao seu próximo, e esse sentimento é carregado de amor. Quem recebesse aquela moeda, receberia junto os seus sentimentos de caridade, e talvez se sentisse tocado a fazer o bem, afinal gentileza gera gentileza. Somos seres influenciados pelas vibrações ao nosso redor, mas também geramos influências aos outros através das nossas vibrações, pensamentos e sentimentos. Portanto, se doar nos verdadeiros propósitos do Evangelho, como a viúva, é participar no trabalho renovador do mundo, espalhando os sentimentos do amor e da caridade por onde passa. Como fez Maria de Magdala, se doando aos ancenianos, e ensinando sobre Jesus e a vida futura, levando consolação aos desesperados. Como visto no livro Boa Nova de Chico Xavier, capítulo 20, Maria de Magdala. Essa passagem do Evangelho, esse ensino de Jesus, serve para nos conduzir ao caminho do bem e nos relembrar que toda caridade deve ser feita visando o amparo ao próximo. Muitas pessoas reclamam de não poder fazer todo o bem que gostariam, por falta de recursos financeiros, e quando desejam a fortuna, dizem, é para fazer dela um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera em alguns casos, mas o seria da parte de todos, assim completamente desinteressados? Não há quem, desejando beneficiar aos outros, se sentiria bem de começar a fazer por si mesmo, concedendo-se algumas satisfações a mais, um pouco do supérfluo que lhe falta, dando o restante aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada talvez, mas que encontrariam no fundo de seus corações, se os sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria buscar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seu talento, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Este seria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, rapidamente e sem sacrifícios, correndo atrás de ilusões, como descobertas de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar, para ajudá-lo nas buscas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Certamente eles não conhecem e nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso, são punidos pelas decepções.
Ó Livro dos Médiuns, no 294, 295. Aqueles, cuja intenção é isenta de qualquer interesse pessoal, devem consolar-se com a impossibilidade de fazer todo o bem que gostariam, lembrando que o óbolo do pobre, que doa mesmo se privando, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas, se isso é impossível, é preciso submeter-se e fazer o que se pode. Além disso, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e devemos ficar parados só porque não o possuímos? Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos encontra 1000 oportunidades para tanto, bastando procurar para encontrá-las. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há ninguém que, estando em pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar algum serviço, dar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, cada um não tem o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode oferecer um pouco? Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Allan Kardec. Aproveitamento do tempo. Às vezes, penso em como os espíritos conseguiram escrever tanto por meu intermédio, que eu não sei a técnica que eles utilizaram comigo para o aproveitamento do tempo. Mesmo assim, sinto que desperdicei muito tempo. Sobre a Terra, os problemas inúteis que criamos são formidáveis teias de aranha para o nosso espírito, nos envolvemos em tanta coisa sem razão de ser, que, ao final de um mês ou de um ano, verificamos que, em termos espirituais, quase não saímos do lugar. Agora é que estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. A gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade, caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas, para mim, não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Chico Xavier. Ouro e caridade. O ouro de Tibério brilhava nas magnificências de Capri, mas desapareceu na bolsa de desapiedados legionários, que faziam da violência o roteiro do despotismo. A caridade do Cristo, sem ouro que lhe plasmasse a grandeza, até hoje, é a luz que orienta o caminho das nações. O ouro de Nero garantia o esplendor de Roma imperial, entretanto, a breve tempo, converteu-se em perseguição e fogueira, incentivando a delinquência e a destruição. A caridade dos apóstolos do Evangelho, sem ouro que lhes emoldurasse a humildade, construiu a resistência de 3 séculos de martírio, nos quais os paladinos da Boa Nova lastrearam, a preço de sangue e sacrifício, os alicerces da fé cristã, que representa a mais alta conquista do mundo. O ouro da corte de Luís XIII era fastígio e poder, no centro da Europa, mas recolheu-se, na retaguarda do progresso, a feição de poeira brilhante na pompa gelada dos museus. A caridade de Vicente de Paulo, sem ouro que lhe estabilizasse o esquema de serviço, ainda agora é clarão vigoroso e sublime, inspirando epopeias de bondade e renúncia. Sem dúvida, o ouro é criação do Senhor a serviço do homem, todavia, só o amor ao próximo é suficientemente grande para gerar com ele a bênção do trabalho e a riqueza da cultura, o socorro do entendimento e o tesouro do bem. Não recuses o concurso do ouro digno que te visite as mãos, sem as lágrimas do sofrimento alheio, mas não te esqueças de ungí-lo no bálsamo da compreensão e da bondade, a fim de que estejamos aproveitando e prestigiando os empréstimos da vida, que nos são provisoriamente confiados pelo amor infinito de Deus. Emanuel. Esmolas esquecidas. Dá o que possas, como possas e quanto possas, em benefício dos outros, mas recorda sempre as esmolas esquecidas. O timbre de voz fraterna com quem ainda não te simpatizas. O sorriso acolhedor para a visita inesperada. O minuto de boa vontade no esclarecimento amigo. A simples conversação reconfortante com a pessoa, cuja presença te desagrada. O silêncio generoso ante a provocação daqueles que ainda te não compreendem. A insignificante gentileza na via pública. A referência construtiva em favor dos ausentes. O serviço singelo aos desconhecidos. A oração pelos adversários. A consideração para com os mais velhos. O amparo à criança. A ligeira visita aos doentes. O bilhete afetuoso ao irmão necessitado de bom ânimo. O carinho em casa. O socorro aos desalentados. A palavra otimista para quem te ouve.
A leitura edificante. O respeito a situações que não conheces. O auxílio à natureza. A cooperação desinteressada no bem. Não te afastes do abençoado serviço a todos. Os pequeninos gestos espontâneos da verdadeira fraternidade são alicerces seguros na construção do reino de luz e amor. Sheila. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 3. O Evangelho de Chico Xavier, o próprio, encarnado, capítulo 93. Monte Acima, Emanuel, capítulo 15. Seguindo juntos, autores diversos, capítulo 14.